Boa noite. A casa agradece a presença de todos. Só vou passar um recadinho e convite. Nosso COEM, começando dia 19 de fevereiro, às segundas-feiras, às 20 horas. Então, aqueles que tiverem interesse, façam sua inscrição com antecedência ou até mesmo no dia, sem problema. Quem tiver crianças, aproveite e traga, que tem as evangelizadoras. Então, as crianças ficam acolhidas e vão aprendendo também. Temos também, vamos falar também da nosso show com o Tony Angeli, a Noite Italiana. Os ingressos estão sendo vendidos na secretaria do nosso lar, em prol da nossa creche. E eu vou pedir para o Eli me falar o dia que eu esqueci. Eu acho que é 3 de março, então não esqueci. É que a gente tem uma conexão de pensamento, Bárbara. Então eu já entendi o que ele ia me falar. Nosso palestrante hoje é o Totti Aristóteles Árabe. Ele é da Sociedade Espírita Obreiros do Bem, trazendo para nós um tema maravilhoso, a cura com Jesus, nosso grande médico, não é? Então, hoje nós vamos aprender bastante com o Totti. Eu gostei muito do tema. Eu sempre faço uma ligação do tema com o nosso projeto Cuidando do Luto. Quantos enlutados precisam ser curados? E aqui nós oferecemos uma cura. Não é bem uma cura, mas é um acolhimento. Então, você que é enlutado, venha ser acolhido dentro do nosso projeto Cuidando do Luto. Mas o projeto não é só para ser acolhido. O projeto é também para aqueles que tiverem interesse e entender e aprender como cuidar, como acolher um enlutado. Por ser o luto uma realidade, nós precisamos nos envolver nesse tema, nos envolver nesse projeto, entender o processo do luto. Então, são esses os recadinhos. Eu vou pedir para o Wilson, trabalhador da casa, para ele fazer a prece de abertura, daí o Totti já faz a palestra e, em seguida, já faz a prece de encerramento. Obrigado, Márcia. Boa noite a todos. Satisfação grande para nós do nosso lar recebê-los aqui hoje. A nossa alegria é imensa. E tenho certeza que os espíritos protetores que estão aqui nos ajudando nesse trabalho magnífico agradecem também. Vamos fechar nossos olhos, vamos sentar confortavelmente na cadeira, vamos esquecer as coisas boas e as que nos trazem tristeza. Vamos pensar em Jesus, profundamente em Jesus. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Vamos abrir os canais espirituais para que possamos receber essa energia refazadora que está aqui presente na nossa casa de oração, coordenada tudo pelo Mestre Jesus. Vamos pedir a Deus que nos ilumine na nossa trajetória para que possamos corrigir alguns equívocos que nos levam a uma vibração negativa. Que assim seja. Então, queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Nós escolhemos o tema da noite de hoje, tendo em vista que pouquíssimas pessoas podem dizer que se deram ao luxo de passar por essa existência terrena sem nenhum tipo de moléstia, sem nenhum tipo de doença. E, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber, estudando e lendo o Evangelho, que Jesus empreendia curas de forma tão simples, tão rápida, né? De uma maneira tão fácil. Então, acho que é muito interessante para a gente compreendermos os processos
de doença e cura, compreendemos o que é a doença, o que é a cura, para que serve a doença, em que sentido a gente deseja e busca a cura, qual é o nosso papel nisso tudo. Claro, sempre tendo como espíritas e cristãos o nosso guia e modelo a nos guiar, a nos orientar, a nos consolar e, por que não, até mesmo nos curar quando for o momento. Então a gente vai fazer algumas passagens do Novo Testamento e, claro, lançar sobre elas a luz do Espiritismo, porque a doutrina certamente tem muito a dizer sobre as curas do Cristo, que é um tema muito amplo, né? Necessita muito estudo, muito aprofundamento. E se a gente sair daqui hoje, pelo menos com um entendimento básico a respeito disso, a gente já fica muito contente. Falo por mim mesmo, inclusive. Então, eu vou fazer menção, para a gente começar, a uma passagem que está no Novo Testamento, mais especificamente no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 14. Lucas conta que Jesus estava em uma cidade e foi procurado por um leproso. O leproso se apresenta a Jesus e diz a ele a seguinte frase: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Ao que Jesus responde, toca nesse homem e diz: quero ser limpo. E Lucas conta que nesse mesmo instante o leproso foi curado. Algumas traduções do Novo Testamento trazem a palavra curar-me, em vez de limpar-me. Mas nós achamos bem interessante essa tradução, porque ela é impregnada de uma ideia que persiste para nós ainda nos dias de hoje. Quando esse homem se dirige a Jesus, ele leproso, a gente sabe que a lepra é uma doença que era incurável na época de Jesus, era fatal, levava a pessoa à morte, abria feridas no corpo, essas feridas exalavam um mau cheiro, a pele ia apodrecendo, né? Hoje, essa doença é conhecida como hanseníase, tem cura fácil, principalmente quando identificada ainda no começo. Mas naquela época, essa doença era fatal. E era costume do povo hebreu, do povo judeu daquela época, que quando uma pessoa tinha uma doença desse nível de gravidade, ela era afastada da sua sociedade. Lembremos, né? A gente tem notícias dos campos dos leprosos, aqueles lugares onde essas pessoas eram afastadas da sociedade porque as pessoas tinham medo de se contaminar com a lepra. E a gente tem um pouco ainda em nós dessa ideia a respeito da doença hoje. A gente traz essa ideia de que a doença é algo sujo, é algo feio, é algo do qual a gente deve se envergonhar. A gente traz muitos tabus sobre a doença. Os meus avós, não sei se os de vocês, talvez vocês tenham vivido essa experiência, os meus avós não diziam a palavra câncer, de forma alguma. Era a má doença, a doença ruim, né? Eles tinham esse medo de falar a palavra e de por isso serem... É uma superstição, né? Se eu disser muito isso, eu vou ser contaminado com essa doença. A gente vai ao médico, a gente não quer dizer para o médico o que a gente tem muitas vezes. Chega para o médico, doutor, estou com uma dorzinha assim, uma dorzinha fraca. Lá em casa, qual mal se move, não sai da cama, reclama para a esposa, mas quando chega para o médico, não é nada, doutor. Para os homens, prestem atenção, o exame de próstata é um problemaço, né? Como se isso fosse, de alguma forma, interferir na masculinidade da pessoa que faz o exame para cuidar da sua saúde. Então a gente tem muitos tabus a respeito das doenças hoje que precisam ser quebrados, precisam ser vencidos. Se a gente não se admite como pessoas necessitadas do tratamento e da cura, como é que a gente vai se curar? Não é? Então, tratar disso é importante, porque a doença, a gente tem medo dela em vários sentidos. Ela traz para a gente limitações, ela traz dor, desencarnação, mas ela traz uma coisa que a gente detesta: necessidade de mudança. A gente vai ao médico e o médico fala assim: faça um exame de sangue. A gente já fica morrendo de medo, porque se a diabetes tiver 190 e não sei quanto,
O médico dirá assim para a gente: tire o açúcar do café. E a gente pensa com a gente mesmo: eu não tomo, né? Açúcar com café. Eu vou tirar um pouco do café do meu açúcar, né? A doença muitas vezes exige da gente mudança de postura, mudança de hábitos, mudança de comportamentos. A gente morre de medo e de preguiça de fazer isso. Então aqui uma das razões pelas quais a doença se instaura na vida da gente. E a gente precisa começar a perceber que a intercessão de um terceiro como Jesus pode existir. Senhor, se quiseres, podes me curar. Claro que se Ele quiser, Ele pode, mesmo não estando fisicamente aqui. É governador espiritual do orbe, conhece cada um de nós pela identidade espiritual, não apenas por essa encarnação, conhece a nossa história, conhece tudo que fizemos e que vamos fazer ainda, provavelmente, e tem certamente esse poder de, pela vontade dele, trazer cura para nós. É claro, se isso for permitido pelo Pai Celestial, por Deus, né? Jesus é o governador espiritual do orbe, mas nada faz sem a permissão de Deus. Então, claro que pode haver essa intercessão. No entanto, essa é uma ideia um tanto quanto equivocada que a gente faz da cura. Nesse momento da raça humana, Jesus promoveu esses fenômenos até para chamar a nossa atenção para o lado espiritual da vida. É o lado espiritual, a envergadura intelecto-moral do Cristo que provoca a cura em outras pessoas. Ele chamava a nossa atenção para isso. Então a gente precisa tomar as rédeas da situação, promover o entendimento do que está acontecendo conosco, para que a gente tenha papel ativo nos processos de cura, ainda que guiados por Jesus. Isso é de extrema importância para a gente entender, porque senão a gente fica perguntando por que fulano foi curado e eu não. Né? E não pensemos que a passagem do Novo Testamento termina aqui. Ela segue e Jesus dá uma orientação a esse homem. Jesus, logo depois da cura, diz a esse homem: vá, apresenta-te ao sacerdote no templo e paga a oferenda. Por que Jesus está dizendo isso para esse homem logo depois da cura? Como a gente dizia, né? A pessoa era afastada da sociedade. Mas o povo hebreu, que era um povo que tinha uma fé muito poderosa na ação de Deus, que tem até hoje o povo judeu, né? Esse povo levava em consideração a possibilidade sempre da ação divina em favor de um de seus filhos. Eles sabiam que podia acontecer a cura, se não por intermédio dos homens, por intermédio de Deus. Então o costume da época era esse: se a pessoa fosse curada, ela se apresentava ao sacerdote do templo, o sacerdote analisava aquela pessoa. E se ela realmente tivesse sido curada, então ela pagava uma oferenda ao templo e o sacerdote a devolvia à vida em sociedade. Jesus está dizendo a esse homem: volte à vida. Não conte para ninguém quem te curou, isso não é importante. Volte à vida. E cabe um questionamento para a gente: para que a gente quer a cura? Por que a gente quer curar a nossa doença? E para quê? É para voltar a tomar o açúcar com café? É para voltar aos hábitos antigos? É para voltar a fazer tudo aquilo que a gente fez e que nos levou a desencadear os processos de doença? Ou é para voltar à vida? Aqui não em sentido literal, como foi para aquele homem lá com Jesus, mas no sentido espiritual do termo vida, né? É para voltar à vida, a vida que vale a pena. A vida de progresso. A vida que faz com que nós nos tornemos pessoas melhores a cada dia. A vida de compreensão profunda dos processos que nós vivemos. Porque lá na época de Jesus, isso era tido como milagres. Aqui, hoje, 2000 anos depois, com o advento da doutrina espírita, Allan Kardec nos ensina a compreender que isso não está no âmbito dos milagres, mas dos processos naturais que podem ser provocados pelo próprio espírito. Vou fazer uma referência ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item Poder da Fé. Ali Kardec escreve que esses prodígios de Jesus e outros, o de cura, né, e outros, são explicados pela ação magnética que a gente pode exercer. E elenca três características do espírito que cura outros
e que pode curar a si mesmo. Poder fluídico, não é? Tem muita carga vibracional nele. Ardente fé e força da vontade dirigida para o bem. 3 elementos que, quando unidos em um só espírito, ele é capaz de fazer esses prodígios. Lembram Simão Pedro na entrada do templo com o coxo? Simão Pedro disse a ele: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E a gente até hoje não sabia o que Simão Pedro tinha. Era isso aqui que ele tinha. Essa ação magnética dele era movida por fé ardente, por vontade incessante de fazer o bem e de um poder fluídico próprio de quem está nessa condição. Era isso que Simão Pedro tinha. Por isso ele cura o coxo na entrada do templo. Então vejam, né? Orientados pelo Cristo e pela doutrina, a gente vai ganhando compreensão do porquê ficamos doentes e de como a gente pode realizar os nossos processos de cura. Interessante porque o capítulo 5 do Evangelho nos diz que todas as aflições que nós vivemos são causadas por nós mesmos, nessa vida aqui ou em vidas anteriores. Muitos estranham essa passagem, né? Assim, mas isso é muito duro da gente ouvir. Eu adoeci porque eu fiz alguma coisa contrária à lei divina? É isso, exato. Isso é muito ruim da gente ouvir. Dói um pouco o nosso orgulho. Mas, por outro lado, vamos ser lógicos. Vamos pensar por um instante, já pedindo perdão ao Pai Celestial, que Deus não fosse suprema bondade e justiça, e que Ele quisesse que eu ficasse doente. Por vontade de Deus eu adoeci. O que eu posso contra a inteligência suprema do universo? Se foi o azar que me adoeceu, o que eu posso contra ele? Se foi o acaso? Se foi um obsessor? Veja, se eu terceirizo a culpa, eu pouco posso em relação à moléstia que me atinge. Agora, quando a causa sou eu, aí muda tudo. Isso é de extremo consolo para a gente. O que eu preciso fazer para estar saudável novamente? Mudar-me, só isso. Adequar-me. Aproximar-me da lei de Deus. Então, a gente vai começando a compreender que se, de repente, a cura do corpo físico não vem nessa existência, não tem problema, ela vem em outra. E agora o importante é que a gente tem o poder disso em nossas mãos. Para a gente poder identificar, né? Como que a gente vai trabalhando com isso. Não pensem que essa é uma ideia nova da doutrina espírita, da responsabilidade das doenças. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20, um homem apresenta o seu filho, entre aspas, lunático, aos apóstolos e pede para que eles curem o garoto. Era um menino obsidiado, a gente sabe hoje, né? Ele sofria obsessão. Os apóstolos não conseguem, ele procura Jesus. Diz a Jesus: Senhor, cura meu filho. Os apóstolos não puderam. Jesus dirige a esse homem as seguintes palavras: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Fiquem tranquilos, Jesus não estava bravo com ele, não. Jesus estava apontando a causa dos nossos problemas: raça incrédula, falta de fé, e depravada, falta de elevação moral. Daí surgem os nossos problemas todos. Percebem que não são originários do corpo? A falta de fé e a depravação são da alma, do espírito, não do corpo. Então a gente começa a crescer agora no nosso conceito do que é saúde e do que é doença. O que é que a gente tem que tratar? Não é apenas e somente o corpo. Depois os apóstolos vão ver que Jesus curou o garoto e perguntam a ele: Senhor, por que o Senhor curou e a gente não? Ele vai dizer assim: falta de fé. Falta de fé. Notem, né, que Jesus diz àquele homem: raça incrédula e depravada. E na sequência coloca uma pergunta: até quando estarei convosco? Uma possível interpretação: será que Jesus não estaria querendo dizer para ele assim? Por que um pai não cura o seu filho? Por que o filho não cura a si mesmo? Porque dependem de mim. Até quando estarei aqui para fazer o que vocês podem fazer por vocês mesmos? Não é?
Jesus trouxe para a gente uma doutrina de libertação, de liberdade. Claro que a influência dele é notável para nós e indispensável, mas o caminho de liberdade está dado. Então, a gente trata mais do que o corpo. E para a gente fechar com essa ideia do entendimento, né, do que é a doença, ela é um alerta de Deus para a gente, dos nossos desvios do caminho. E não adianta, aqui eu abro um pequeno parêntese, não adianta a gente querer dizer assim, olha, a minha experiência com o câncer, ela diz isso, 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 e eu contar isso para uma pessoa que tem câncer, para que a pessoa siga o meu caminho. O câncer pode ser o mesmo, mas a experiência do espírito é diferente. O que uma doença diz para mim, pode não dizer para qualquer outra pessoa. Então, quando a gente tem a limitação da doença e os medos que ela traz, a gente precisa começar a estudar por que essa doença está na nossa vida. Por que ela me limitou? O que ela me impossibilita de fazer? Normalmente aí está a moléstia que eu tenho que curar, a moléstia espiritual. Por outro lado, o que ela me permite fazer mesmo estando doente do corpo físico? Isso é cura para o espírito. Então essa análise precisa ser feita para que a gente possa se manter são, tanto quanto possível, nos dois âmbitos da existência, né? No âmbito espiritual e no âmbito material. Nós vamos agora a Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, quando ela fala sobre o conceito de saúde. Ela fala que saúde, para o dicionário, é o estado do que é são. Funções orgânicas harmonizadas, regulares. Já a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca 3 fatores para a saúde, vai além, né, da definição simples do dicionário. Diz que para se considerar uma pessoa saudável é preciso que ela tenha bem-estar psicológico. Já temos um elemento espiritual aí. Eu preciso compreender o que está acontecendo comigo, não posso me revoltar. A revolta é uma doença da alma. A incompreensão é uma doença da alma, que desencadeia processos no corpo físico. Então, bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico, satisfação econômica. Equilíbrio orgânico é importante, mas sem satisfação econômica, quem é que pode dizer que é saudável se não tem um lugar para morar, uma casa para morar, alimento, roupas, né? Passa sede? Como é que uma pessoa dessa pode ser considerada saudável? Muito difícil. Mas vejam, isso ainda é para a OMS. A gente não está falando em doutrina espírita, né? São órgãos aqui do nosso planeta que já reconhecem isso. E agora, para a gente fechar essa ideia, eu avanço alguns capítulos no livro O Homem Integral e falo sobre o conceito de doença trazido por Joana de Ângeles. Ela escreve assim, ó, há doenças porque há doentes. Óbvio, claro, né? Mas não tão óbvio assim. Não tão óbvio assim, porque aqui ela está separando o corpo físico de espírito. O doente é o espírito. A doença muitas vezes se reflete no corpo físico. Toda doença do corpo reflete desvios do espírito. Ele é a última instância em que Deus conversa conosco. A gente tem orientação, a gente tem intuição, a gente tem estudos, a gente tem tudo na vida para nos orientarmos por certos caminhos. A gente desvia. A última forma que Deus escolhe para conversar com seus filhos é a dor, a doença. Último recurso. E mesmo assim, a gente tem todo esse cabedal aqui de informações para que a gente saia dessa situação, ou para que a gente ajude pessoas a saírem dessa situação. Joana vai escrever ainda que tensões, notem, âmbito espiritual, né? Tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias, facultam as distonias psíquicas que são somatizadas a problemas orgânicos. Se eu tenho um probleminha orgânico e sou revoltado, sou frustrado, sou vicioso, sou ansioso, isso se agrava. O contrário também é verdadeiro. Essas moléstias do espírito causam doenças no corpo físico. A gente não separa, enquanto encarnado, corpo de alma. É preciso tratar os dois. A gente vem à casa espírita, recebe a fluidoterapia do passe e continua tomando o remédio que o médico receitou, porque ele é para o corpo. Claro que o passe ressoa no corpo físico, mas é preciso tratar dos dois âmbitos, não é?
Então, até Joana de Ângeles, até o Espiritismo nos elucidarem, para a gente saúde era algo do corpo físico. Agora, saúde e doença não são mais só corpo físico. É preciso nos atentarmos para o espírito, e é isso que a doutrina espírita trata. Mas não esqueçamos, né? Jesus não negou pão a quem tinha fome, ele não negou a cura aos doentes, nada disso. Inclusive, uma das formas de tratarmos esses nossos complexos com a doença é essa compreensão. Quando Jesus diz que veio para os deserdados, para os pobres, para os famintos, para os doentes, ele está nos dizendo algo mais ou menos do tipo: gente, o mundo de provas e expiações é um mundo suscetível a doenças. É quase natural que fiquemos doentes aqui no planeta Terra. Não se envergonhem com isso. Tratem, cresçam, evoluam. Estou aqui o tempo todo. Precisou de mim? Estou à distância de um pensamento, à distância de uma prece, à distância de um arrependimento, à distância de um pedido de perdão. Não estou mais longe que isso. É muita proximidade para que a gente possa, então, receber aquilo que a gente quer, que a gente precisa, almejando sempre objetivos, né? Objetivos mais nobres. Até agora a gente buscou um pouquinho assim do entendimento a respeito do que é a doença, como ela se instaurou, para que ela serve, né? Como buscar cura. Esse é um âmbito do espírito, mas existe outro que também não pode ser esquecido. As duas grandes faculdades do espírito são o pensamento, então a gente precisa compreender o momento da doença, mas também o emocional. Sem o emocional a gente não equilibra o espírito para que a gente possa alcançar a cura. Para a gente lembrar um pouquinho do aspecto emocional, eu lembro de uma cura realizada por Jesus que quase nunca é tratada como cura. Lembram que Simão Pedro negou Cristo por 3 vezes? Lembram dessa passagem? Pouco depois, Jesus é crucificado e volta ao convívio dos seus apóstolos em espírito, não é? Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, a gente vai ver o encontro de Jesus com Simão Pedro. E Jesus percebe que Simão está envergonhado, acabrunhado, assim, né? Murchinho. E aí Jesus se aproxima dele e pergunta por 3 vezes: Simão, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E repete por mais 2 vezes a pergunta e a resposta. Aqui é cura. É cura para o emocional. É cura do complexo de culpa. Simão Pedro sentia culpa por ter negado Cristo. E de Jesus ele recebe o perdão e o amor. É assim que a gente cura sentimento. O sentimento está ruim, o emocional está desequilibrado? Perdão. Perdão. Em uma das suas características mais difíceis para nós, o auto-perdão. Eu adoeci sim por minhas atitudes, mas eu preciso me perdoar para seguir em frente. Senão eu não curo o meu emocional. Perdão. Amor do Cristo. Simão, tu me amas? Amo. Então, Simão, apacenta minhas ovelhas. Faz a caridade. Cura para o sentimento? Perdão, amor e caridade. É só assim que a gente cura o sentimento. E aí, então, o espírito está em condição de elevação. Aí ele consegue esse tratamento mais profundo para aquilo que ele precisa alcançar. Eu vou fechar as nossas reflexões com uma passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Perdão. Eu fiz a citação errada. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Desculpe. Talvez os 2 últimos elementos que faltam aqui para a gente empreender a cura por nós mesmos, né? Os 9 leprosos, os 10 leprosos. 10 leprosos cruzam com Jesus e ele cura os 10. E eles saem felizes da vida. Aquilo que a gente falava agora há pouco. Para que você quer a cura? Né? Voltam para a vida antiga. Na passagem do paralítico da fonte, o homem está há 38 anos. Jesus pergunta a ele: por que você não se jogou na fonte? Era uma fonte que curava. Ele diz a Jesus assim: Senhor, estou aqui há 38 anos, ninguém me jogou na fonte. Terceirizou a cura, né?
Jesus o cura e diz a ele: pega o teu catre, pega a tua cama e vai. Simbolismo maravilhoso. Pega a tua cama. Você foi curado. Leva a tua cama, porque você pode precisar dela. Você está terceirizando tudo na sua vida. Pode ser que a doença volte. Isso não é passagem única no Evangelho. Quantas vezes vocês já ouviram a frase: vai e não peques mais? Pecado, né? Representando aqui a dissidência, o afastamento da lei divina, as atitudes que nos adoecem. Vai e não peques mais. Leva a tua cama junto, pode ser que você precise. Aqui os 10 leprosos, os 10 são curados de uma vez e vão embora. Um volta. Um deles volta. Se lança de joelhos aos pés do Cristo e agradece a Jesus, beijando-lhe os pés. Jesus diz a ele: bem-aventurado és tu. Onde estão os outros 9? Não curei 10? Por que não voltaram? Jesus não espera a resposta e diz a esse homem: a tua fé te salvou. Então, 2 elementos essenciais: a vontade da procura pela cura, a vontade de se dirigir ao Cristo para obter a cura. Eu vou adicionar mais um elemento: a fé e a gratidão. Quando a gente reconhece a ação de Deus em nossas vidas. A fé é algo maravilhoso. Jesus diz a esse homem: a tua fé te salvou. Os outros 9 tiveram cura, corpo físico. Esse que reconheceu e agradeceu, esse teve mais do que cura, esse teve salvação, esse não adoece mais. Esse está livre dos processos, das leis de causa e efeito que provocaram aquela doença. A tua fé te salvou. A vontade, a fé e a gratidão naquilo que nós temos de mais importante em nossas vidas. O nosso equilíbrio. A nossa oportunidade de agir, de sermos coparticipativos na obra de Deus. O espírito que age assim ganha liberdade e liberdade e liberdade cada vez maior. De ação em todos os âmbitos, todos os lugares. E a gente vai lembrando, né, que esse auxílio do Cristo é gratuito, é presente, é para todos os momentos. A doutrina espírita traz a elucidação que a gente precisa. E por que é assim? Porque eles querem que a gente treine as nossas faculdades e que estejamos em posição, daqui a pouquinho, né? Na estrada da nossa existência espiritual, daqui a pouquinho, estejamos em condição de termos faculdades tão poderosas a ponto de poder dizer aos nossos amigos que nos acompanham em nossa jornada: ouro e prata não, mas eu tenho muito mais para te dar e o Cristo está aqui comigo. Obrigado, queridos. Ótima semana a todos. Deus abençoe. Eu vou convidar todos nesse momento a fechar os olhos. Vamos esvaziar as nossas mentes. Vamos deixar o nosso sentimento sereno, tranquilo. E vamos imaginar Jesus conosco aqui nessa sala, nesse salão, nessa bendita casa de orações, irradiando a sua luz maravilhosa por todo o salão, chegando a cada um de nós, tocando o nosso íntimo, trazendo as reposições das forças morais e das forças físicas que nós tanto necessitamos para a nossa jornada terrena. Amado Mestre, que daqui a pouquinho, quando deixarmos essa casa, que a luz do Senhor se reflita em nós, que nós guardemos em nosso coração o divino roteiro para a cura e para a salvação, e que lá fora, em nossas vidas cotidianas, nós possamos ser agentes de cura para esse nosso mundo de provas e expiações, para que o mundo de regeneração venha mais célere, para que as pessoas possam passar por provas e aflições menos pungentes, para que nós possamos viver um pouco mais do amor e da fraternidade que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.